Então, assim, a autonomia é a capacidade que o ser humano tem de gerenciar a sua própria vida. E fazendo um paralelo, então, é importante a gente esclarecer também o que não é autonomia, né? Porque é um processo centrado nos nossos adolescentes, nos nossos filhos, nos nossos estudantes, mas é um processo que caminha junto com a responsabilidade. É o digerir, o entender, o compreender. Então, daí a porta aberta que a orientação faz para escutar e não julgar e tentar entender que esse universo que ele está vivendo, experimentando, está sob a perspectiva dele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito pertinente para as famílias, que é o protagonismo, como promover a autonomia dos nossos filhos. Aqui somos pais, somos mães, somos responsáveis, somos educadores e um pilar muito importante nosso é a promoção da autonomia. É como que essas crianças, esses jovens vivem e viverão a vida de forma autônoma, de forma capaz de tomar suas decisões, capaz de enfrentar seus medos, capazes de tomar as decisões baseadas em experiências que já viveram. É um tema muito recorrente aqui no colégio e a gente acreditou que é muito importante na volta aqui desse segundo semestre de 2023, contextualizando um pouquinho o tempo que nós estamos, falar sobre esse protagonismo e como desenvolver a autonomia. E para isso a gente tem duas convidadas muito especiais. A gente está com a Daniela Rocha, a Dani é orientadora educacional do 6º ano aqui do colégio, e a Sandra Rapassi, que é orientadora educacional do 9º, 1º e 2º, junto com a Anitta. Faz uma dupla aí de orientação para essa fase de transição do fim do ensino fundamental 2 para o ensino médio. Sejam muito bem-vindas, moças. Obrigada, professor. Bom, gente, e para falar desse tema de protagonismo, de autonomia, eu queria começar definindo o conceito de autonomia, Dani. O que é a autonomia que a gente sempre busca dos nossos filhos, dos nossos estudantes? A tão sonhada autonomia que a gente busca, né, professor? É um tema muito importante e que é pauta, assim, de uma longa conversa, né, Sandra? Porque eu gosto de falar, vou começar definindo o que é autonomia, mas eu gosto de dizer também o que não é autonomia, tá, professor? Então, assim, a autonomia é a capacidade que o ser humano tem de gerenciar a sua própria vida, né? Quando a gente fala de autonomia, por exemplo, para o 6º ano, eu estou à frente do 6º ano, e já no início do ano letivo a gente começa ali com o eixo de autogestão, e a gente vai falando um pouquinho sobre isso, de uma forma muito simplista. As crianças perguntam: tia, o que é autonomia? Professora, o que é autonomia? Autonomia é quando a gente faz o que tem que fazer sem ninguém precisar mandar. Né? Ontem a gente conversando sobre isso, a Sandra até complementou muito bem, falou de forma responsável, exatamente, né? E fazendo um paralelo, então, é importante a gente esclarecer também o que não é autonomia, né? Porque é um processo centrado nos nossos adolescentes, nos nossos filhos, nos nossos estudantes, mas é um processo que caminha junto com a responsabilidade. Então, uma pessoa autônoma, ela não pode ser uma pessoa que busca apenas o seu desejo livre e liberto, né? O seu desejo imediato, a sua satisfação imediata, não, porque eu gerencio a minha vida, eu tenho esse poder, eu tenho o poder de escolha. Eu tomo as decisões. Eu tomo as decisões e então se eu estou no centro disso, eu não preciso me envolver com um contexto que aí sim é muito importante e é um pilar para a construção dessa autonomia, de responsabilidade, de entender como a vida é, de saber que existe o outro. Então, Dani, eu posso dizer que a autonomia responsável está intimamente ligada à coletividade. Também, professor, tá? Há uma noção, uma consciência social, né? De eu entender que o meu fazer implica no fazer do outro, né? De eu entender que entre o
plantio e o colher, existe um tempo de cuidado, né? Existe um tempo de dedicação. Então, essa autonomia, ela é uma prática que ela é construída, né, no dia a dia da família. A família é um componente importante que está intimamente ligado nessa construção, né? E ela caminha junto com a responsabilidade, né? Pensando na habilidade, na autonomia como aquela habilidade que nós temos de gerir a nossa própria vida, de assumir responsabilidades, de tomar decisões sempre de forma segura, saudável, é o desejável, é o que todos buscamos. Certamente teremos cidadãos mais conscientes, mais atuantes e que se preocupam com o outro. Agora, assim, é que esse tema é um tema que me fascina. Acho que a gente já abordou de alguma maneira a autonomia e essa responsabilidade individual e coletiva várias vezes aqui no Plank Talks. Dentro disso que você está falando, Sandro, o que eu percebo, né? É importante a gente diferenciar também que autonomia não é a mesma coisa que acompanhamento, né? E também não é o oposto, na verdade, caminha junto. Perfeito. Né? Porque às vezes os pais tendem a ir para os extremos. Não, graças a Deus, agora a escola falou que meu filho tem que ser autônomo. Eu não preciso mais acompanhar. Filho, se Agora vira é com lá. você. É com você, né? Esse é um risco, porque a gente está dando liberdade demais para quem nunca teve essa experiência na vida, né? Então, assim, a criança vai buscar recursos internos para lidar com aquela situação nova. E ela não tem esses recursos porque ela nunca viveu, ela nunca precisou construir algo a partir do seu próprio esforço, né? Assim, alcançar algo a partir do seu próprio esforço sozinha, né? Então, isso é uma realidade muito nova para ela. E ela precisa ter referência disso para poder buscar ferramentas para lidar com as situações. Então, a gente precisa estar por trás desse processo. O pai precisa acompanhar. É uma jornada construída e o papel do pai e da mãe neste acompanhamento é fundamental. Tá. Agora, do outro lado, tem a questão da superproteção. São duas coisas aí, eu acho que acontecem. A questão da superproteção, do medo de frustrar, como é que eu vou lidar com meu filho quando ele errar, quando eu falhar, com a consequência. Nossa, Dani, mas aí eu vou ter que entrar com uma consequência também? Eu vou ser o mal da história, né? E consequência não é castigo, são coisas diferentes e a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, que toda a nossa ação tem um resultado depois e a gente tem que aprender a lidar. Eu acho que por onde eu costumo, eu uso para mim, na minha vida, por onde que eu costumo balizar aí essa questão do até onde eu posso deixar com ele, né? No caso da minha filha, por exemplo. Eu sempre penso na consequência. Ela vai ter condição de lidar com a consequência disso? Ela já tem condição de lidar com a consequência disso. Então, eu posso deixar ela resolver. Não, Isso. ela não tem condição de lidar com a consequência disso. Então, eu não posso deixar na mão dela sozinha. Engraçado, Dani, eu penso muito assim também. Né? O tamanho do... Eu não penso tão bonito feito que você falou, mas eu penso o tamanho do estrago. Se o estrago for algo que ela der conta de arrumar, Tudo é bem. dela. Isso. Se o estrago vai ser maior, deixa eu interferir um pouco antes aqui para ajudar nesse processo. Exatamente. Não é que a gente vai fazer por ele, Isso. mas a gente vai limitar as opções. Você pode escolher como você estuda, o horário que você estuda, o método, a maneira que você vai estudar. Mas você não vai escolher entre estudar ou não. Isso não, não é negociável, Hoje de né? manhã cedo aconteceu com a minha caçula, né, a Maitê. Ela no carro falou assim, pai, sexta-feira ela tem uma atividade à tarde na escola que é aula de basquete. E ela adora basquete. E numa sexta-feira vai ter o aniversário de uma amiga e a amiga convidou e é justo na hora do basquete. Ela falou assim, pai, eu quero ir muito no aniversário, mas eu não queria faltar na aula de basquete. Mas eu acho que entre as duas coisas, como o basquete tem toda semana e o aniversário da minha amiga, o que você acha de eu faltar no basquete e ir no aniversário? Eu falei, filha, o basquete é importante pra você e é uma aula. Qual que é o seu desejo? Não, eu acho que eu vou faltar a aula de basquete e vou no aniversário porque eu vou prestigiar minha amiga e vai ser legal, que vai ter todo mundo lá, vai ser divertido. Eu vou optar. Falei, tudo bem. E o que falta você fazer nesse círculo aí?
eu preciso avisar o professor que eu vou faltar, Perfeito. para ele não saber na hora que eu vou fazer chamada. Falei, então você procura o professor antes e avisa o motivo da sua falta, que eu tenho certeza que ele vai entender. Isso. Mas então acho que às vezes é essa colaboração. É uma decisão que eu acho que cabe a ela. Eu não é questão de vou estudar ou não vou estudar. Sim. Se ela optasse por um ou por outro, para mim tava tudo bem. E eu só lembrei a ela que ela precisa ser uma pessoa responsável. Teve uma prestação de contas E ali, vai falar né? com o professor antes e fala assim, professor, tal dia eu não vou vir que eu vou na festa de aniversário de uma amiga. Tudo bem? O senhor... Não é nem pedir, mas é avisá-lo Sinalizar. pelo respeito ao professor, Perfeito. pelo adulto que vai sentir falta. Pra ninguém falar, nossa, cadê a Maitê? Será que ela vem? Será que ela não vem? Vamos começar o treino? Será que ela atrasou um pouquinho? Se eu pudesse destacar, pensando em adolescentes, né? O que eu traria para os pais? Bom, seus filhos estão te observando. Você é modelo, né? Esteja atento. As suas atitudes dizem muito. E eles aprendem primeiro pelo modelo. Eles precisam de modelo para que eles possam tomar decisões, né? Então, esteja atento. Você é, sim, uma referência para ele, assim como nós, professores, também somos modelos de atuação e de como gerir o mundo, as emoções, os conflitos, os relacionamentos. Então, o primeiro ponto seria esse. Segundo, é assim, você precisa delegar tarefas e você precisa atribuir espaço para as escolhas. Desde que o seu filho faça algumas escolhas, ele precisa exercitar. E, a partir disso, valorize as boas escolhas que seu filho faz. É importante, ele precisa cada vez ganhar mais confiança e ele não vai saber se você não der um feedback. Não, filho, olha, tá tudo bem, você pode decidir, vá por esse caminho, eu confio, a nossa relação está baseada no diálogo, na franqueza e na confiança. A autonomia está muito amarrada, indexada à autoestima, né, Sônia? Sim, muito. Por isso essa importância do feedback, dizer, tá indo bem, é por aí mesmo. Isso. Porque ele vai se sentir mais capaz. Cada vez mais confiantes e pronto para assumir a independência da própria vida. Tá. Então, esse é um outro ponto importante. O que mais? Assim, quem tem filhos adolescentes tem uma preocupação muito grande de saber o que o filho está fazendo. Claro, o nosso filho, os nossos jovens hoje, de uma maneira geral, estão expostos, né, a muitos riscos. E aí, como é que eu calibro isso? É importante, sim, você dar espaço, respeitar a privacidade do seu filho, mas esteja atento, monitore as atividades, os relacionamentos, se faça presente, coloque próximo, mas não invada. Nessa fase da vida é muito importante que eles tenham um espaço só deles. E é um espaço para troca, às vezes com os amigos, às vezes é a placa na porta do quarto, né, que não entre sem bater, e uma série de coisas que para eles é importante, muito mais por uma questão de Construção da identidade mesmo. exato. Eu tô delimitando o meu território. Exato. Mais ou menos isso. De maneira figurada, obviamente, mas isso é importante. Isso. E outro ponto, assim, para mim tá muito próximo isso, um pouco antes da gente começar aqui, eu ainda brinquei e perguntei pro professor André, né? Tá pronto para deixar seu filho ir? Né? Então, assim, deixar ir não é manter distância, se afastar. É dar espaço para que ele viva as próprias experiências, para que ele explore o mundo e todas as possibilidades. Acho que agora, aproveitando a deixa, né, Sandra, que você me fez a pergunta, eu acho que uma das decisões difíceis que os pais têm que ter é no processo de autonomia do jovem na escolha da carreira. Né? Eu acho que essa é uma decisão enorme. Eu costumo dizer que é a primeira decisão da vida adulta dele. Sim. Então, eu vou fazer... A gente já falou muito sobre isso aqui no Plank Talks, é uma recorrência aqui no colégio, mas o aluno opta por fazer uma determinada carreira. Vou fazer engenharia, por exemplo. E quais foram a lógica que ele adotou para escolher a engenharia? O que ele gosta de fazer? Qual vai ser... Como ele se vê trabalhando? Qual é o tipo de emprego ou de atividade que ele vai buscar fazer quando for adulto? O que vai dar prazer para ele? O que vai ajudá-lo a pagar as contas, que os boletos um dia chegam? Sim. Então, tem esse processo da escolha e tem o processo da escolha do local. Acho que eu estou vivendo isso hoje como pai, que é perceber no meu filho
a escolha da carreira, e aí todas que ele sinalizou até hoje, eu percebo como pai, no meu olhar, que é uma escolha que faz sentido com o que eu vejo que ele gosta e ele tem habilidade. Sim. E agora tem a escolha do aonde eu faço, né? E então acho que o papel da família é falar assim, olha, filho, a gente tem esse orçamento que tem que ser respeitado, Sim. porque não dá para ser mais que isso. A gente enxerga essas opções, então eu tento dar a ele possibilidades e condições de contorno. Isso aqui é o que a gente consegue bancar, isso que a gente acredita que vai dar certo, mas a escolha é dele. Mas isso é difícil de fazer, Sandra? Difícil de fazer, mas é muito importante, porque é trazer para ele o exercício da escolha. E a gente não está falando de uma escolha qualquer. Sim. A gente está falando de uma escolha que tem impacto diretamente no seu desenvolvimento, no seu aprendizado e, quiçá, no seu estilo de vida, né? Então, é muito importante que eles façam parte desse processo, porque faz parte do crescimento da autonomia, de ser protagonista, de assumir as rédeas da própria vida. E aí eu acho que entra de novo o papel da escola, porque eu vejo o Renan, e aqui a gente, para às vezes não usar outros alunos de exemplo, a gente acaba usando os nossos próprios filhos. sim. Então eu peço perdão a eles por essa superexposição. Mas eu acho que um papel importante da escola é que ele confie em diferentes pessoas. Então, eu vejo que aqui o Renan, ele me ouve, ele ouve a mãe, ele ouve a família, Sim. mas ele também te ouve. Ele ouve a Márcia, ele Sim. ouve a Nicole, agora a Júlia, que é orientadora da 3ª série. Então, ele confia que algumas pessoas vão poder aconselhá-lo. Então, ele senta para conversar. Fala assim, olha, eu pensei nisso, o que você acha? E aí uma pessoa externa, que é diferente do pai e a mãe que estão ali o dia todo, vão dar conselhos. E aí essa pessoa, ser uma pessoa equilibrada e uma pessoa capaz de dar conselhos corretos, isso é muito importante, porque daí ele vai tomar a decisão baseada numa série de pontos de vista que ele foi colhendo. De modelos que ele confia. De modelos que ele confia. isso é Então, importante. não é raro o Renan chegar para mim e falar assim, hoje eu tive uma conversa com a Márcia e ela me fez uma provocação e ela me perguntou tal coisa. E eu fiquei pensando, eu acho que é isso mesmo. Ou, nossa, hoje eu conversei com a Júlia, ou, nossa, encontrei com a Ju no corredor e a Ju perguntou como é que eu tava e eu fiz uma pergunta para ela. Então, ter e construindo essa colcha, É uma rede, fazer né? um bom patchwork ali de uma rede de sugestões, eu acho que faz com que esse jovem tome decisões mais acertadas. Porque os conselhos, nesse momento, então tem ouvir os amigos, que vão dar sugestões, palpites, os professores. Então ele tem talvez 15 professores, mas tem 3, 4, 5 que ele confia mais. E que no intervalo ele chama, professor, tô pensando em fazer isso. O que você acha? E aí o professor fala assim, poxa, Renan, isso é bacana. Já pensou nisso aqui? Tal universidade também é legal. Sim. Dá uma olhadinha na internet, pesquisa isso. Eu vi um projeto lá que eu achei que é a sua cara. E isso vai trazendo muitos elementos para ele. Então, acho que também uma dica importante para o pai é estimule a curiosidade do seu filho e a capacidade de interagir com outras pessoas. Sim. Porque se a gente faz por ele, você falou uma coisa muito importante, a gente acaba não permitindo que ele converse, que ele crie relações com as pessoas. Sim. E essas relações nessa fase são absolutamente importantes. Certamente, professor. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck, e hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que me é muito caro, o trabalho da orientação educacional na formação dos nossos estudantes. Tem até um título bonito, Orientação Educacional no Acolhimento e Crescimento dos nossos estudantes. A orientadora educacional é a pessoa-chave na formação, no complemento, na orientação de projeto de vida desses jovens. Então, é um time que eu tenho muito carinho aqui no colégio e a gente convidou 2 especialistas. Eu estou aqui com a Jussiele, aqui à minha direita, a Jussiele Silva, orientadora do 7º e 8º ano do ensino fundamental, e a Anitta Léo, que é orientadora do 9º, 1º e 2º, junto com a Sandra. Faz uma dupla poderosa junto com a Sandra, que já esteve conosco aqui em alguns Planck Talks, falou um pouquinho sobre um Planck Talk sobre autonomia, que você enxerga ali no nosso YouTube. Ju, Anitta, sejam muito bem-vindas. Obrigada, professor. É um prazer ter vocês aqui para discutir
um pouco do trabalho que vocês fazem. Sim. Eu acho o trabalho de orientação um trabalho fundamental aqui dentro do colégio. Tem um núcleo que é coordenado pela Ellen, que faz essa ponte, né, entre o que acontece em sala de aula, entre o que acontece com o aluno em casa, o que acontece na vida social, o que acontece na cabecinha desses jovens em termos de hoje e futuro. E eu queria começar perguntando para vocês qual que é o papel de uma orientadora educacional. O que uma orientadora educacional faz, em especial dentro do modelo do Colégio Planck? Ô, professor, olá, pessoal. O trabalho da orientação educacional na escola, no colégio, sobretudo dentro de um clima educacional de educação básica, que é o fundamental e o ensino médio, primeiro é de acolhimento. Por isso que o título já fala, o trabalho de acolhimento. Não tem como desenvolver outras competências e habilidades sem antes acolher para entender. E aí esse acolhimento, ele passa por essa proximidade que o senhor trouxe, de ser o mediador desse mundo escolar, que é esse ambiente escolar, o ambiente família e o ambiente sociedade, que para eles a gente nomeia comunidade. Tá. Né? Então, esse acolhimento, ele passa pelo engajamento desses 3 ambientes e qual é a relação dele nesses 3 ambientes. Então, a orientação educacional, ela tem esse papel de escuta, de acolhida e de entender esses espaços que ele está se desenvolvendo. Desde a infância, agora da infância para a adolescência, que é o trajeto que a gente pega com eles, para uma segunda adolescência, juventude e a universidade. Então, esse caminho, ele é um caminho muito longo, mas que passa primeiro pelo acolhimento. E esse acolhimento tem a ver também com saber fazer boas perguntas para eles, né? Isso. Essa acolhida, ela é uma acolhida intencional. Então, essa acolhida intencional é se importar daquilo que ele traz como repertório acadêmico, Tá. mas daquilo também que ele traz como repertório familiar. Existe um contexto familiar que ele traz, que somado à comunidade escolar, traz esse encanto da convivência. Perfeito. E também os desafios. Então, a orientação educacional, quando ela trabalha a acolhida, ela vai trabalhar a acolhida dos desafios culturais, dos desafios sociais, dos desafios relacionais, para o estabelecimento também da mediação da aprendizagem. Eu acho que nesse papel de mediação, professor, o papel da orientação está muito em construir uma jornada de relacionamento com todo esse universo da educação. Então, vai um pouco além do ambiente escolar, porque a gente trata da família, do meio social do estudante, né? Então, a gente tá junto com ele em todas as questões, inquietações e dúvidas, dores e alegrias de um universo que é muito maior do que a escola, né? Do que o ambiente escolar. Daí a importância desse contato com a família, com todos esses da comunidade, como a Gil falou. Eu acho que a orientadora é o personagem dentro do ambiente escolar que mais conexões faz, né? Porque vocês têm a conexão com a coordenação pedagógica, com a Exato. direção, com os professores. Exato. Claro, o aluno está aqui, né? Mas aí você tem a direção, a coordenação, os professores, os pais, o time que trabalha na escola sem ser professor, então o time de monitores, os fiscais de pátio, portaria, limpeza, vocês fazem essa ponte. E você falou um pouco de escuta. Quais são os desafios de ouvir um pré-adolescente e um adolescente? Como é que... Porque eu vejo que para ouvir alguém, essa pessoa, para falar com a gente, precisa confiar na gente. Como é que é construído essa relação de confiança entre uma orientação e o estudante e o aluno? Existe, professor, a leitura verbal e não verbal. Tá. Quando a gente está falando de um pré-adolescente, ele é muito mais não verbal do que verbal. Então, a orientação educacional, ela se destaca pelas habilidades que o próprio projeto do Planck traz também na matriz socioemocional, que é a habilidade de conhecer o seu estudante fora de sala de aula. Tá. Então, essa escuta, ela é da leitura do não verbal, o como ele chegou na escola. Então, por isso, para a gente, é valioso
o bom dia ali na catraca, de olhar nos olhos dele, desde do senhor que está lá na calçada, porta, ali, na calçada, É. a gente aqui na catraca, os outros A orientadores gente percebe, da né, escola. quando eles chegam fora do normal. Isso. E às vezes é o cabelo que tá molhado e a cara murcha, ou o cabelo que tá molhado e a cara tá muito feliz. Alguma coisa atípica aconteceu. E essa leitura corporal, depois ao longo do dia, ela vai se demonstrando em sala de aula. Que quando, porventura, ele vem para nossa sala ou por uma necessidade a gente encontra com esse estudante, você consegue identificar algo que não é só da aparência, mas que ele não conseguiu verbalizar ou nomear, né? Então, a escuta hoje, né, para esse adolescente que está com a gente, para essa criança que está com a gente, primeiramente, ela não é verbal. Então, uma nota baixa que ele não tirou, um insucesso que ele teve, uma tristeza que ele não teve, muito pouco ele vai dizer, como ele não disse para os pais em casa. A diferença é como a gente lida e lê e se importa por isso. Então, a escuta não verbal, ela é uma escuta de se importar por aquilo e como aquele estudante chegou para E gente. a confiança é construída nesse importar. Nesse importar. E saber ler o que não é dito. Então, quando ele chega lá e fala, tô com uma dor de cabeça, você lanchou? Lanchei. Você tá na aula de quem? Tô na aula de geografia. Hoje você tinha um trabalho para entregar. Pois é, esqueci no carro. Então, essa construção, se não tem uma leitura prévia, se você já não viu ele descendo mais agitado, ou se você já não encontrou, você vai já, não lanchou mesmo? Vamos comer alguma coisa? Vamos tomar um remédio? Então, esse pressuposto do não dito. E o dito, e quando ele verbaliza, quando ele traz alguma coisa, ou de extrema alegria, ou de extrema tristeza. Esses extremos, a gente precisa acolher como adulto e ressignificar como uma criança que está ali na mediação. É a comunicação da forma mais completa que pode e complexa que pode existir. Perfeito. Né? Às vezes é só pelo comportamento, às vezes é só pelo olhar, né? E quando a gente consegue alcançar o dito, né, o falar, o expressar de fato com palavras, é porque já houve todo o digerir, o entender, o compreender. Então, daí a porta aberta que a orientação faz para escutar e não julgar e tentar entender que esse universo que ele está vivendo, experimentando, está sob a perspectiva dele, né? Então, e aí a gente precisa também se colocar nesse lugar e fazer ele entender que existem papéis diferentes que também interferem nesse universo dele. Eu acho que vocês são as pessoas na escola que mais conversam com os pais. Sim. Né? Como é que é construída essa relação, Anitta? Você que pega um pouquinho os mais velhos, que tendem a ser mais reservados. Não sei se eu estou errado aqui. Não Mas tá. como é que você constrói isso com o pai? Porque um diferencial que eu me orgulho aqui no colégio é a gente conhecer os alunos. Né? Sim. E muitas vezes os pais novos se surpreendem pelo quão profundamente a gente conhece os meninos. Sim. A gente conhece como ele se senta, a gente conhece como que ele guarda as coisas no estojo, a gente sabe como é a organização da mochila, e a gente sabe como ele se comporta, como ele senta, se ele chega com sono, não tem com sono, onde passa o final de semana. Como é que é com essa construção com os pais, Anitta? A gente não perde a oportunidade de fazer o contato, professor. Qualquer coisa que é percebida, ela é interagida também. Então, a gente vai em busca da interação. Então, com o pai, olha, aconteceu uma situação assim, tem acontecido alguma coisa? Normalmente, eu percebi isso, você também percebeu? Percebi, né? Então, a gente vai aos poucos Não necessariamente construindo... com o tom da verdade, né? Mas do tom da percepção. Isso, Tá. Exatamente. Tá. E quantas vezes aquilo que a gente traz de percepção para o pai fala assim, poxa vida, eu também percebi, mas não sei exatamente o que está acontecendo. Então, vamos juntos. Então, olha, se você tiver alguma informação, nos faça saber. Deixa eu entender, né? O estudante, ele precisa se sentir pertencente, mas não pertencente do que alguém se importa comigo, alguém está me vendo. Então, eu não passo aqui sentado sozinho sem que alguém não me veja. E se está sozinho, por quê? Então, é uma construção de relacionamento, de convivência. Eu acredito muito nisso que a Anitta traz, que a familiaridade, esse clima de família que o Planck traz, gera confiança. Ninguém está indiferente ao crescimento, ao desenvolvimento, ao processo daquela criança, daquele adolescente que está com a gente. Então, esse afeto, ele gera confiança.
né? Essa familiaridade, a gente chama familiaridade, mas é o importar-se, é o afeto, né? E quando a gente traz para a escola, para o universo da escola, é como se a gente estivesse falando da conexão dos saberes. O saber ser, o saber aprender, né? O saber se portar e o saber celebrar também, que é tão importante. A Anitta contando, eu lembrei um atendimento que eu fiz, já voltei, né? A gente voltou de férias fazendo atendimento. E eu estava dividindo uma situação com o pai, eu falei, olha, a gente precisa ajudá-lo a ser pontual nos compromissos dele, da aula de manhã e das eletivas à tarde. E aí fui dando alguns exemplos, ele falou, você está falando realmente do meu filho? Eu fico tranquilo, porque o que você está falando é o meu filho. É isso mesmo. Então, a gente fala, e é importante, né? E também a sinceridade de falar, olha, pai, ainda não consegui entender isso, me ajuda? Então, o contato e a fala com a família, ela precisa ser muito ética, muito respeitosa, clara e verdadeira. Né? Eu acho que você falou a palavra, eu ia falar legítimo, eu acho que essa preocupação que nós temos com os alunos, ela não é uma preocupação comercial, ela não é uma preocupação contratual, ela é uma preocupação legítima. Sim. A gente quer os meninos bem, a gente quer eles leves, a gente quer eles prontos para aprender. Perfeito. Né? A gente tem uma discussão muito grande, nós como professores, e vocês, né, todos nós somos, do aluno estar bem para que ele possa absorver determinado conteúdo. Perfeito. Então, eu não consigo... Ontem mesmo eu estava conversando com o Humberto e eu transformo esse Plank Talk, gente, vocês me desculpem, em terapia. Porque para mim funciona super bem. E ontem, quando eu entrei para dar aula para a primeira série, foi a volta das férias, né? Então o programa está passando um pouquinho mais para frente, mas a gente gravou agora na primeira semana da volta às aulas. E antes de eu entrar em sala, eu parei 5 minutinhos para mentalizar coisas boas. Então, assim, a aula vai ser tranquila, porque os meninos voltam um pouco mais agitados. Sim. E aí, eu mentalizei que eu sou dono dos meus sentimentos na aula. Não os meninos vão impor em mim um ritmo. Então, vai ser tranquila, eu vou passar esse conteúdo, eu preparei esse conteúdo para eles, eu vou trabalhar dessa maneira, e aí eu vou fazer com que a aula seja leve para que eles percebam que não existe uma ruptura de férias-aula. Isso. Antes eu era feliz e agora, nossa, agora é Que chato, saco, agora é vou ler. pesado, é puxado. Então vamos transformar isso numa coisa mais leve. Mas foi intencional esse. Eu parei e Algo falei assim, pensado. Isso. eu vou fazer com que ele perceba uma aula de física. Eu acho que, de certa forma, eu fui feliz, mas foi muito intencional a leveza com que eu queria construir essa conexão da primeira aula na volta das férias. Isso é alta performance, né, professor? É procurar a clareza para encontrar a necessidade do estudante, né? E aí o senhor encorajou eles para essa volta. Porque eu, como É bonito professor, isso, né? eu tenho 2 defeitos. Eu tenho vários, mas 2 muito fortes. Que eu, às vezes, fico ansioso para passar muito conteúdo. E aí, eu quero passar muita coisa. Sim. E aí, às vezes eu falo rápido. Ou, às vezes, eu não dou tempo do aluno. É a ânsia de ensinar, né? A ânsia. Ela é positiva, mas prejudica. Sim. E o outro é, às vezes... eu levo, às vezes, situações administrativas, algum problema que a gente teve na escola, para dentro de sala de aula. Então, eu fico, às vezes, um pouco sem paciência. Ao identificar esses pontos, e esse é um processo do autoconhecimento, que a orientação traz muito para os meninos. E aí eu estou citando isso porque a gente fala do autoconhecimento para o aluno, mas é um autoconhecimento que nós temos que exercer. Exatamente. E aí eu falei assim, não, eu vou selecionar a quantidade de assunto que eu vou dar e eu vou entrar super tranquilo, porque é muito importante que eles me vejam na minha melhor versão. É muito importante que eu dê para eles o melhor professor André possível. Perfeito. Eu dei o meu melhor. Se foi suficiente, a gente não sabe. E, professor, é tão bacana o senhor falar isso, porque eles também chegam à escola com essas expectativas, exato. com algo que aconteceu lá Exato. em casa, né? Então, e isso também vai interferir no dia dele Exato. dentro da escola. E muitas vezes você tem algum aluno que está mais agitado, a gente não julgá-lo, né? Porque você não sabe o que Isso. aconteceu. Exato. E aí a parceria é muito grande com a orientação. É a acolhida Então, aberta, né? Eu estou trazendo isso aqui porque a gente tem vivido um cenário onde todo mundo tem a expectativa que todo mundo é perfeito. Que todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. E não, as relações são muito humanas. pessoas, São né? pessoas. Isso. Então a gente tem que ter consciência das nossas fragilidades para poder nos apresentar da melhor maneira possível perante os nossos alunos. E por que eu estou dando isso como testemunho? Porque eu acho que o papel da orientação educacional aqui no colégio passa muito por extrair a melhor versão dos alunos. Exato.
né? Então, assim, como que você não está sendo a sua melhor versão hoje? Vamos aqui tomar um chá e vamos conversar. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês conduzem essas situações? É um processo, né? Então, se ele consegue se ver no processo, que eu estava falando lá, né? Identificar a necessidade desse estudante no processo, é ele perceber que, como ele tem os altos e baixos, os pais têm, né? A conexão dessas comunidades, desses âmbitos que eu tinha falado antes, né? Da sociedade, que é a comunidade que ele pertence, a escola, a família, para ele perceber que tem esses altos e baixos. O que acontece muitas vezes é efeito espelho. Então, ele já está bravo com a figura do adulto que é em casa, ele vem para a sala de aula, ele já transfere isso automaticamente para o adulto que está ali. Sim. O adulto que está ali, né, o senhor dando o exemplo do professor, tem essa clareza da necessidade do seu estudante, automaticamente você quebra e encoraja ele a te ver diferente. Ele fala, opa, tem algo que dentro de mim não está bem. Então, o papel da orientação educacional é ajudá-lo a nomear e a clarificar isso, esse processo. E dizer, não, o professor está me perseguindo, vem cá. Tudo bem, o professor pode estar te perseguindo mesmo, porque ele é um ser humano, mas olha o que você está fazendo, às vezes dá vontade de falar, senta lá, fica quietinho e não faz. Qual é a sua clareza para isso estar acontecendo? Realmente, eu fico testando a paciência dele. Mas vamos conversar mais um pouquinho, o que é essa paciência que você fica testando, quais que são os outros, né? E aí você vai tirando o fundo, né, daquilo ali, e você vai percebendo que a orientação ela é a facilitadora de falar, vamos fazer um combinado Reflexão. Pronto. Reflexão. Vamos fazer um combinado, então? Você vai pensar na sua parte e eu vou junto com o seu professor pensar na parte do seu professor. Sempre tem os dois lados. Sempre tem o seu lado e tem o lado do seu professor. Sim. Existe a necessidade do seu professor em ser o mediador do seu conhecimento e existe a sua necessidade de se portar como um estudante para colher esse conhecimento. E isso é muito legal. Né? Eu falo, e não é tão mágico assim, não é uma coisa tão mágica assim, é um processo. Hoje você vai conseguir nessa aula, pode ser que na outra você não consiga, Sim. mas a gente vai tentar. E aí é um encontro. E aí o entendimento dele acerca de si mesmo. Dele mesmo, Né? Como, é. como que eu estou me portando, quais são as Porque é ele que vai tá lá, consequências né? disso, É. né? Quando eu ajo dessa maneira, o que eu causo no outro, a mim mesmo. E aí, quando o professor se coloca nesse papel também, ele aproxima muito do aluno. Então, olha, todos temos algumas questões, todos trazemos dentro de nós inquietações e preocupações que refletem no nosso agir. Exato. Mas como é que a gente lida com isso para que isso não interfira em algo que é muito maior, Exato. que é o mais importante? E ele entender também a orientação educacional, professor, ajuda ele a entender um processo que é do individual para o coletivo. Para o coletivo. Que quando ele, indivíduo, junto com o professor que é o indivíduo, tem essas questões, ele impacta também num coletivo, num grupo. Né? Então, a responsabilidade dele, que a gente fala de engajamento nessa idade, é que o que ele faz pode impactar positivamente, mas o que ele não faz pode impactar negativamente. Porque o professor que está ali, o senhor está dando aula para 30, 35, 40, né? Então, o impacto não é só para o aluno, para o aluno X, né? Mas é para o impacto da turma. Então, trazer ele para esse engajamento de responsabilidade é um papel fundamental da orientação também. A gente começou a segunda temporada do Plank Talks com um episódio que foi muito bacana com o professor Bruno, a professora Júlia e o professor Jota, falando sobre cultura de paz, né, que foi um tema que a gente abordou no Congresso Crescer esse ano, e a gente quis abrir a segunda temporada falando sobre cultura de paz. E eu acho que a cultura de paz está muito associada com o trabalho da orientação educacional, né? Com Sim. certeza. Então, assim, o professor buscar na orientação estratégias para conduzir a aula em paz. Isso. Né? Também. E em paz não é assim sem ter problemas, porque a paz não é a ausência de problema. A paz é você saber administrar os problemas que vão estar ali, porque são situações que acontecem. Então, eu acho que porque aqui a gente está tentando trazer nesse episódio, pessoal, quando a gente fala de orientação educacional, não é um guia de como fazer orientação educacional, mas é muito destacar que pais, alunos, professores, todos eles querem a mesma coisa. Eles querem um ambiente positivo, onde o aluno possa se desenvolver, onde ele possa aprender diferentes disciplinas e se identificar com a matéria A ou B. Então, eu tenho aluno que eu dou aula de física que adora a física. Tem aluno que assiste minha aula e gosta da lógica que tem por trás, não necessariamente da física. Tem aluno que não gosta nem da física, nem da lógica, mas gosta da forma como eu conduzo a aula.
Tem aluno que não gosta de um dos três, nem da física, nem da lógica, nem da condução, e que queria estar em qualquer outro lugar. Mas mesmo assim, ele tem que se portar de forma adequada, porque ele está no momento coletivo. E talvez seja um aluno que não goste mesmo e nunca vai usar física e não consiga enxergar hoje Sim. o valor do que a gente está ensinando. Que a gente ensina mais do que a física, mas a organização, o raciocínio, a forma de se portar, a organização, a autonomia. Mas quantas vezes a gente sai de sala e vem pedir ajuda para vocês? Sim. Ontem mesmo, né? Eu estava numa situação, Exatamente. numa aula, e coincidiu, acho que vocês estavam conversando sobre esse Isso. episódio, e eu bati na porta e falei, dá licença, tem um estudante assim, 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 eu tô meio sem saber o que fazer, como é que eu conduzo isso? Me ajudem. Ele falou, pode deixar, vamos conversar com ele, vamos marcar com os pais, e vocês me dão devolutiva, e a gente se acomoda. Perfeito. Positivo, não acomodar no sentido de deixar, mas de trazer as expectativas, família, estudante, professor. E respostas trazem acomodações, porque às Pronto. vezes tudo que a gente precisa é saber o que é, o porquê está acontecendo. Porque ficar na dúvida, imaginar que traz um desconforto muito grande. Acho que para o estudante também. Então, por exemplo, se ele acredita que não é querido, que não é bem recebido em sala de aula, ele fica desconfortável. O professor achar que não é querido, que ele também fica desconfortável. Perfeito. Então, o quanto mais a gente conseguir juntos, né, como orientação, como comunidade escolar, conseguir ir tirando essas possibilidades de imaginar qualquer coisa, melhor fica, para todos fica.